Bom dia, nono. Vamos fazer a correção, né, das atividades que vocês fizeram ontem, que começou na 389, né? Na questão 1, ele pergunta, né, se o a for igual a zero, o gráfico dessa função qual vai ser o gráfico dessa função. Se o a for zero, gente, não vai ter o x ao quadrado. O que vai ter? Só vai ter o termo com x. Então, vai virar uma função do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma reta, certo? Aí, depois vocês fizeram a 2, né? Onde a questão 2, como ele quer saber a altura máxima atingida pela bola, a altura máxima aí ou é x de vértice ou y de vértice. No caso, a altura máxima, né? A altura máxima dessa bola seria o quê? O valor máximo que essa parábola pode atingir. Então, o valor máximo que ela pode atingir é o valor do y, certo? Então, já que é o valor do y, eu vou calcular o y de vértice. Aí, eu achei o delta, que deu 400, joguei na fórmula, a altura máxima é de 100 metros, a letra A, tá? Até esqueci de colocar aqui a letra A. Depois, vocês fizeram a 390, né? Número 4, né? Essa questão, para eu saber para quais valores de x a função assume valores positivos, né? O que eu tenho que primeiro fazer? É achar os zeros da função. Achei os zeros, né, através de Bhaskara, achei x em x duas linhas. Fiz o esboço da parábola, ela é voltada para baixo porque o a é negativo, tá? E como ele quer apenas valores positivos, gente, os valores positivos, quais são os valores que x tem que ter para o y ser positivo, né? Ou seja, qualquer valor, porque já que a parábola é voltada para baixo, essa parte aqui dela está acima de x. Então, para qualquer valor que está nesse meio aqui, vai ligar com y positivo. Então, está entre menos 1/2 e 1. Então, é a letra E, né, onde está a notação dessa maneira aqui, né? Que significa que x tem que ser maior que menos 1/2 e menor que 1. Aí, depois vocês fizeram a 2, né? A 2, ele pergunta qual seria, o que seria possível afirmar sobre o coeficiente A dessa função. O coeficiente com certeza seria negativo, tá? Porque é uma trajetória descrita no ar, né? Então, essa parábola com certeza vai ser voltada para baixo, tá? Depois, vocês fizeram a 391, número 3, né? A número 3, ele quer saber o valor do aumento que maximiza a arrecadação semanal dessa lava-jato. Então, se ele quer um aumento que maximiza, da ideia de aumento máximo, ou você vai calcular x de vértice ou vai calcular y de vértice. Como ele quer aumento, a gente vai calcular x de vértice. Por quê? Primeiro, eu tenho que saber a função que representa isso. Então, o que a gente faz? Ó, eu vou chamar, já que está falando de qual o valor do aumento, então esse aumento eu vou chamar de x, certo? O aumento sendo x e o valor arrecadado é o y, então é o f de x, porque o valor arrecadado depende do aumento. Aí, por que ficou 20 mais x? Porque é um lava-jato, né? Onde tem 50 clientes, onde cada lavagem custa R$20. Então, para saber a arrecadação, era só fazer 20 vezes 50. Só que, depois lá no probleminha, ele ainda cita que sabes que cada R$1 que o dono desse lava-jato aumenta no preço da lavagem, ele perde 2 clientes. Então, o aumento, né, no caso, o valor seria 20 mais x, porque esse x aqui é o aumento, tá? E vezes o quê? Porque o valor é vezes o número de pessoas que vai lavar. Então, como são 50 clientes, só que eu tenho que considerar que ele vai perder 2 por cada aumento. Então, vai ser 50 menos 2x, porque o aumento é x, certo? Aí, eu desenvolvi, cheguei nessa função. Aí, através dessa função, eu vou calcular o x de vértice, que é menos b, né, sobre 2a. Aí, calculando o x de vértice, deu 2,5. Então, a opção é a letra C. Aí, depois vocês fizeram, essa foi a 391, né? Aí, vocês fizeram também a questão 5. A questão 5 nem vou falar dela não, porque ela é igual, a gente viu, né, que ela é igual à questão 2, tá? Também vai dar 100. Eu acabei fazendo, mas ela é igual. E depois vocês fizeram a questão 6, da 392, onde também eu vou ter que montar uma função, né?
E ele quer saber a quantidade de passageiros que para que a quantidade de passageiros a empresa terá a receita máxima. Como eu disse, todo probleminha que fala máximo ou mínimo, ou você calcula x de vértice ou y de vértice. Como ele quer a quantidade de passageiros, né, que a empresa terá a sua receita máxima, ou seja, o maior valor que essa empresa, ele quis dizer que qual é o maior valor que essa empresa pode arrecadar. É isso que ele quis dizer. Aí o que eu tenho que saber? Essa quantidade de passageiros é um X ou é o Y? Por quê? Isso aqui eles, né, são os alunos de uma escola que irão fretar um ônibus com 50 lugares. Então, esses alunos, eles irão pagar. Então, o que vai pagar eu chamo de Y, que é o valor arrecadado. E esse valor arrecadado depende de quê? Da quantidade de passageiros, porque ele fala que cada aluno deverá pagar R$40 mais R$2 para cada lugar vago. Só que eu não tenho o número de alunos, o número de passageiros. Então eu chamo de X. Então, como que seria feita essa conta, né? O valor arrecadado teria que ser feito de qual maneira? O número de pessoas, né, vezes o valor. Só que o valor aqui vai ser o seguinte, vai ser R$40 mais, o passageiro vai pagar R$40 mais R$2 por cada lugar vago. O lugar vago, por que eu coloquei 50 menos X? Porque se são 50, é só tirar o número de passageiros, que é X, né? Seria o número de lugares vagos. Aí, desenvolvi isso daqui, depois desenvolvi o X, né? Multiplicando todo mundo, ó. Aí eu cheguei nessa função aqui, ó, 140x menos 2x ao quadrado. Joguei na fórmula do x de vértice, né, menos de b sobre 2a, cheguei no 35. Então, a arrecadação máxima, né, que essa empresa pode ter é de 35, para 35 passageiros, tá bom? Aí depois vocês fizeram, número 6, a 393, número 8, onde eu montei uma inequação, né, porque ele quer saber qual é o valor, qual é a quantidade mínima de viagens que ele deve fazer para completar essa tarefa. Isso aqui não é uma função de segundo grau, gente, porque aqui a única informação que ele me deu são 50 litros e 0,72 metros ao cúbicos, né? Então não é uma função de segundo grau. Eu montei uma inequação, porque ele quer saber a quantidade mínima de viagens. Essa quantidade de viagens eu chamei de X, né? E como cada viagem cabe 50 litros, então 50x, né? Será uma viagem 50, duas viagens seria 50 vezes 2, 3 viagens 50 vezes 3, então essa quantidade de viagens sempre multiplicando por cada 50 litros. Aí a quantidade mínima que vai ter que ter de viagens para transportar esses 720 litros, né? Porque no vídeo de ontem eu expliquei para vocês como transformar isso para litro. Então, por que eu coloquei maior ou igual a 720? Porque eu tenho que achar um número de viagens, né? Que tem que ultrapassar 720 ou tem que dar 720, né? Não pode dar menos, então por isso tem que ser maior. Aí isso daqui é só desenvolver, né? Arrumar, no caso x maior ou igual a 14,4. Então, como o x tem que ser maior ou igual a 14,4, é claro que não tem como eu falar assim, olha, vai dar 14,4 viagens. Não tem como, né? O número de viagens, ela é inteira. Então, eu fui e aproximei para o próximo número, que seria, no caso, 15 viagens. Mesmo que uma viagem, né, o carrinho venha com um pouco menos de areia, mas com essas 15 viagens, de fato, você vai conseguir carregar 720 litros, né? E na questão 10, o que eu fiz na questão 10? A questão 10, ele pede, né, qual o conjunto solução da inequação. A solução de uma inequação que é do segundo grau não tem jeito, a gente tem que fazer o esboço, né, achar os zeros da função. Então, assim eu fiz, achei os zeros da função, que deu menos 1,2 e 1,2, né? Não, desculpa, eu tô olhando na questão 9. Questão 10 aqui, ó. Achei os zeros da função, que deu menos 3 e 3. Fiz o esboço da parábola, ela é voltada para baixo, né, porque o A é negativo. Aí ele quer quais são os valores de fato, quais são os números naturais que satisfaz, né, esse conjunto solução. Porque ele quer para maior que zero.
né? Eu tenho que olhar aqui que é maior que zero, então é só positivo. Para quais valores nessa função, para quais valores de x essa função y é positivo? Como é concavidade voltada para baixo, o positivo está aqui nesse meio, entre menos 3 e 3. Então, no caso, o conjunto de solução aqui seria x, né? Para conjunto n, seria x pertence a n, tal que x tem que ser maior que menos 3 e menor que 3. Dentro desse intervalo aqui de menos 3 a 3, quais são os números positivos? 0, 1 e 2. Aí depois, para o z, entre menos 3 e 3, quais são os números positivos e negativos, né? Porque inteiro entra positivo e negativo. Então, no caso, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os reais pode entrar todos, então não tem que ter uma restrição, porque os reais são todos os números, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Beijos!